Glória a Deus, eu estou muito alegre de mais um dia participar, adorando a Deus. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento difícil, mas nada cala a igreja do Senhor, porque ela é proibido destruir. Vamos adorar ao nome do Senhor. Aleluia! Presta atenção nesse hino. Desde o começo da igreja de Jesus, o diabo tem tentado a ela destruir. De todo jeito ele tem se levantado, mas seu trabalho é só se levantar e cair. De toda forma ele tenta encontrar brecha pra se infiltrar e a igreja enfraquecer. Só que o seu trabalho até hoje é perdido, pois a igreja está de pé e com poder. O diabo já tentou enfrentar cara a cara pra amedrontar a fé de muitos cristãos, quando em Roma, lá dentro do Coliseu, foram jogados crentes fiéis aos leões. Só que o inimigo se enganou mais uma vez, pensando que a igreja parava por aí. Ele esqueceu a marca que nós carregamos. Deus carimbou, é proibido destruir. É proibido destruir, proibido tocar, proibido mexer, proibido matar. Esta igreja tem dono e este dono sou eu. E só pra deixar bem claro, ninguém toca no que é meu. Eu comprei com meu sangue, sou o único dono. Cuido noite e dia, a protejo e a amo. Ela é meu tesouro, minha noiva amada. Eu não empresto, eu não vendo, também não dou de graça. E fica aqui meu recado pra quem quer se atrever a mexer com a igreja, pra ver no que vai ser. Se tu quiser me testar e mexer com um dos meus, é só pagar pra ver. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Agora escute. Os homens acham que por ter algum poder podem parar o evangelho de Jesus. Há 2000 anos eles tentam sem sucesso, mas não apagam a história lá da cruz. Assinam leis com suas ordens e decreto, tentando o fogo da igreja apagar. Só que se esquecem de um detalhe importante, é que esse fogo nunca para de queimar. Saulo de Tarso levantou-se contra o povo, sem piedade assassinava os cristãos, pensando ele que a igreja ia morrer. Mas viu que o seu trabalho todo foi em vão. Pelo contrário, ele viu que quanto mais crentes dizimava, mais esse povo não parava de marchar, pois não sabia a marca que nós carregamos. Deus carimbou, é proibido se calar. Proibido calar, proibido parar, proibido desistir, proibido voltar, com medo do inimigo por achar que é maior. Quando ele pensar que eu vou mostrar que é pó, e deixa se levantarem, aquecer a fornalha, prepararem suas lanças, afiarem as espadas. Vou deixá-los pensar que estão vencendo a guerra, e vou entrar de repente e abalar a terra. Se eu fosse você, não perdia o seu tempo de mexer com a igreja, pois eu sopro o vento enquanto planejo o mal. Eu já sei o final e já dei o livramento. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19. Lucas, capítulo de número 19, diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia,
por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver por que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Soberano Deus, eterno Pai, fale nesta manhã, Senhor, através da Tua palavra. É o que nós te pedimos. Tome a direção, Senhor, em Teu nome santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que me ouve nesta manhã, todas as vezes que nós entramos no texto sagrado ou estudamos a palavra de Deus, nós encontraremos situações, às vezes sem explicações. Você verá alguma coisa que não fará sentido na sua mente naquele momento, mas de repente você continua a passar as folhas deste livro sagrado e você consegue encontrar algo semelhante que começa a fazer sentido com aquilo que anteriormente não fazia sentido. E diante dessa situação você começa a ver que nem tudo que está escrito de forma aberta, mas de forma revelada. Deus, Ele revela aos seus filhos. Deus, Ele revela à sua igreja. Deus, Ele revela aos seus escolhidos. Jeremias 33:3 diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem o prazer de revelar algo especial para minha e para a sua vida, porque tudo aquilo que Deus nos revela tem um propósito, e todo o propósito de Deus é operado através de seu poder. Nós não podemos questionar aquilo que não entendemos, primeiro, porque não existe acaso. Eu já disse isso e continuo a dizer: não existe acaso para aquele que serve a Deus, mas existe vontade e ação divina pelo seu poder. Tudo que está escrito tem um propósito. E é interessante que quando nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos encontrar na Bíblia alguma situação numerológica, números que fazem sentidos quando ligados a outros acontecimentos na Bíblia. Quando você estuda a palavra de Deus, você encontrará o número 6 ligado ao homem. Tudo que está relacionado ao homem, em alguns momentos estará relacionado a este número, mas o 7 está estritamente ligada e introduzida a Deus. Você vai encontrar na Bíblia 7 Espíritos de Deus. Você vai encontrar na Bíblia 7 castiçais. Você vai encontrar na Bíblia 7 trombetas. Você vai encontrar na Bíblia as 7 taças da ira de Deus. Tudo isto tem um propósito. Tudo isto tem um fundamento. Tudo isto tem algo introduzido que Deus quer revelar à sua igreja. É interessante que em 6 dias, em Gênesis capítulo de número 1, Deus vai criar todas as coisas. Em 6 dias Deus vai fazer. Em 6 dias Deus vai fundamentar tudo aquilo que o homem precisa para viver. Tudo aquilo que o homem precisa até mesmo para sobreviver depois do pecado. E durante esses 6 dias da criação divina, Deus vai plantar, Deus vai fazer brotar, Deus vai fazer aparecer à luz coisas, elementos que não se pode extrair ou tirar da criação, senão alguma coisa diferente acontece nesse mundo físico que nós vivemos.
O sol está onde ele está, porque Deus estabeleceu e ele mantém a sustentação da gravidade da terra. Você vai encontrar a lua, as estrelas, as plantas que brotaram, todo o processo das células que existem, tudo tem um propósito da parte de Deus. Só que a Bíblia diz que no 7º dia ele descansou. O 7 está relacionado às coisas celestiais, às coisas de Deus. É interessante que Josué, capítulo de número 6, nós vamos encontrar Deus dando o povo de Israel, depois de um processo, Egito, deserto e Canaã, o processo de libertação, preparação e conquista de um povo cuja promessa havia sido lançada ainda no tempo de Abraão. Deus havia prometido uma terra, e como nós entendemos que as promessas de Deus, elas precisam ser executadas conforme a tua palavra, porque pode passar céu e terra, mas as palavras dele permanecerão, porque são poderosas e vivas. Nós vamos encontrar Josué vencendo a primeira cidade, que deveria ser a conquista do início de muitas batalhas que Israel iria enfrentar. No capítulo de número 6, então Deus decide preparar o povo. É interessante que ele manda preparar 7 sacerdotes. Aleluia. Capítulo 6, versículo de número 4. E levarem 7 buzinas. E eles tinham que rodear 7 dias. Em 6 dias deveriam rodear a cidade de Jericó apenas uma vez. Mas no 7º dia, eles deveriam rodear a cidade 7 vezes. Aleluia. De repente você começa a ver que isso faz sentido. Você começa a ver que isso não é apenas algo que está ali aleatoriamente. Mas você começa a entender que a palavra de Deus está revelando o poder de Deus e nos ensinando através de sua revelação. De repente a nação de Israel vai conquistar a Jericó, e quando eles vão conquistar a Jericó, eles rodeiam durante 6 dias, que está relacionado ao homem, porque o homem também tem que aprender a participar daquilo que Deus ofereceu como promessa sobre a tua vida. Nós não podemos assentar e dizer: Deus, eu quero pregar a tua palavra, Deus, eu quero louvar, Deus, eu quero fazer missões, se você não se disponibilizar em ir, se você não disponibilizar em devocionar a sua vida a Deus, em oração, em meditação, sem você entoar os louvores e ensaiar as notas musicais, não há possibilidade de não participarmos daquilo que Deus estabeleceu no mundo físico. E diante desse propósito, Deus vai derrubar as muralhas de Jericó. Quando 7 vezes eles rodeiam aquelas muralhas, e aquelas muralhas vão descer, mostrando o poder de Deus. De repente a Bíblia começa a me dizer: havia um general assírio. Este homem era um homem valoroso diante a seu Senhor. Ele tinha uma posição, ele era um homem de guerra, e o Senhor havia usado ele para dar vitória aos sírios. O nome dele é Naamã, 2 Reis, capítulo número 5. Este rapaz agora, ele vencia as batalhas de seu Senhor, ele vencia as guerras, mas havia uma impossibilidade: o convívio social. Ele colocava a sua armadura e se tornava um grande guerreiro diante da sociedade, diante de seu Senhor. Mas quando ele tirava a armadura dele, as feridas tomavam e dominavam sobre a sua pele. E de repente aquele homem, naquela situação, enquanto ele vencia as batalhas, algo vencia o seu corpo físico, a enfermidade. De repente ele leva cativa uma jovem, uma adolescente. A adolescente prega dizendo: se o meu Senhor soubesse que existe um profeta
que poderia resolver esse problema. Então Naamã decide tomar a atitude. Ele notifica o seu rei, e o seu rei autoriza, manda ofertas para que pudesse oferecer a este profeta. E nós sabemos que Deus não depende da nossa condição, a nossa remuneração para fazer alguma coisa. Quando Ele tem para fazer, Ele faz sem problema nenhum, sem cobrar nada de ninguém. E de repente ele vai, mediante a fé. O profeta manda ele descer e mergulhar 7 vezes no Jordão. Aleluia. E ele vai ir contra esse momento, esta vontade. E diante dessa situação nós vamos entender que ele vai precisar mergulhar 7 vezes. Mas por que 7 vezes? Não era suficiente ele mergulhar apenas uma única vez, já que o texto diz que quando ele descia o primeiro mergulho, ele voltava do mesmo jeito que ele entrou, assim até o 6º mergulho. Mas somente no 7º mergulho, que quando ele sai das águas, ele sai purificado. E eu começo a entender que não existe acaso, existe Deus mais uma vez. Aleluia. De repente ele vai descer, e o Espírito de Deus nos ensina uma lição muito importante na participação daquilo que Deus quer estabelecer e fazer sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Eu entendo que Naamã precisou mergulhar 6 vezes antes do 7º mergulho, porque ele tinha que aprender algumas lições para receber algo da parte de Deus. A primeira coisa que ele tinha que aprender, e eu coloco e denomino como primeiro mergulho, é o mergulho da aceitação. Nós temos que aprender a aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Nós temos que aprender a reconhecer e aceitar que Deus tem poder para fazer alguma coisa. O segundo mergulho de Naamã me ensina que nós precisamos ter a credibilidade. Eu aceito, mas também eu tenho que crer que Deus tem o poder para mudar a minha vida, uma vez que a minha enfermidade ou problema que me cerca não pode ser resolvida por homens. Aleluia. Terceiro, eu aprendo um mergulho da insistência. Nós precisamos aprender a insistir nas coisas de Deus. Nós precisamos aprender a insistir nas coisas que Deus nos deu. Nós vivemos um tempo de dificuldade. Nós vivemos um tempo que tudo tem sido desfeito. Laços que foram edificados diante de Deus, alianças que foram estabelecidas diante do Senhor, têm sido quebradas, porque a sociedade atual, ele denomina e determina que é mais fácil trocar do que insistir em lutar por aquilo que Deus entregou na sua mão. Alabasturei andavassui candarábia. Aleluia. Nós temos que aprender a insistir. E Naamã vai aprender que ele precisa continuar mergulhando se ele quiser ver Deus fazer alguma coisa na sua vida. E eu vejo o 4º mergulho de Naamã e aprendo que é necessário perseverar. O que é perseverar se não você continuar fazendo? O que é perseverar se não é continuar caminhando? O que é perseverar se não continuar lutando? Aleluia. Nós temos que aprender a nos humilhar diante de Deus. Tem gente que não consegue se dobrar diante de Deus. Tem gente que não consegue entender que para receber da parte de Deus, precisa se humilhar. A Bíblia diz que até ele se humilhou. Por que é que eu não vou me humilhar? Porque a Bíblia também me confirma que aquele que é humilhado também será exaltado, porque Deus tem esse poder, Deus tem essa autoridade, Deus tem esta ação poderosa sobre a minha e a sua vida. Aprenda a mergulhar nos rios que o Senhor tem mandado você descer. Se Ele mandou você mergulhar, mergulhe. Se Ele mandou você fazer 1, 2, 3, 4, 5, faça, porque vai chegar o momento que você vai descer as águas, mas quando você subir, você receberá o milagre da parte de Deus, porque é isso que Ele tem para a sua vida. Aleluia. De repente eu vejo que ele mergulha mais uma vez por causa do reconhecimento. Ele reconhece
que sem aceitação não dá. Ele reconhece que sem a credibilidade não dá. Ele reconhece que sem a insistência, sem a perseverança, sem a humildade não dá. Porque Deus tem poder para fazer. Quando nós reconhecemos que Ele tem autoridade sobre a minha vida, sobre o problema que está sobre a minha vida. Porque grande é o Deus que nós servimos, poderoso é o Deus que nós servimos, e grande é Ele sobre a minha vida, o meu ministério, a minha casa, os meus projetos. Quando eu convido a Deus, quando eu aceito a voz de Deus, Deus começa a fazer na minha vida. E por isso no 7º, Ele mostra que é através dele que eu recebo o meu milagre, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Só que quando, voltando para Jericó, quando Israel conquista aquela cidade, Acã vai pegar coisas que não deveriam pegar, despojos de guerra. Deus disse: olha, não pegue nada, destrua tudo. De repente, Israel vai perder uma batalha, e Josué vai amaldiçoar, aleluia. Capítulo 6, versículo 26 diz assim: e naquele tempo Josué conjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porás a porta. Ele está dizendo: olha, ninguém mais deve edificar essa cidade, porque o dia que você edificar essa cidade, certamente morrerá o seu filho primogênito, certamente morrerá, aleluia, o seu filho mais novo. E diante dessa situação, ninguém podia edificar a Jericó, ninguém podia dizer para Jericó, ninguém podia levantar e ninguém podia edificar essa cidade, uma vez que Deus usou a boca de Josué para conjurar contra ela. E nós vamos entender logo mais à frente em 1 de Reis, capítulo 16, versículo 34, assim: e o belemita decide então reedificar essa cidade. Em seus dias, o belemita edificou a Jericó, e Abirão, seu primogênito, a fundou, e Serugue, seu filho menor, pôs as portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué. Os 2 filhos dele morreu. E eu começo a aprender uma coisa aqui, que quando Deus lança uma palavra sobre a minha e a sua vida, aleluia, quando Deus determina alguma coisa, nós temos que seguir segundo a determinação celestial. E diante dessa situação, nós entendemos que ninguém podia edificar Jericó, ninguém podia fundamentar aquela cidade, ninguém podia levantar os muros daquela cidade. Por quê? Porque Deus havia falado que ninguém era para fazer, por causa do pecado de Acã. Mas Deus, Ele é perfeito em suas ações, e Deus não dispensa ninguém no projeto de salvação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Diante dessa situação, eu entro no texto, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Preste atenção que o versículo diz: Jesus estava entrando em Jericó e ele ia passando. A Bíblia não revela que a intenção primária de Cristo era permanecer naquela cidade. Ele só haveria de passar por aquela cidade. Então nós começamos a entender que Jericó estava sobre um julgamento divino, mas Cristo veio quebrar todo o jugo e edificar tudo aquilo que estava quebrado. E nós vamos entender que diante da entrada de Jesus em Jericó, havia um homem que vai chamar a atenção de Jesus em Jericó. O nome dele é Zaqueu. E ele vai querer subir em uma figueira brava para poder conhecer e ver quem é esse Jesus, porque faltava 7 dias para Jesus ser crucificado e morto. Esse acontecimento está iniciando os 7 dias finais do ministério de Cristo na terra, para começar os dias celestiais de Cristo, onde ele se assentará à destra da majestade nas alturas. Aleluia. E de repente ele entra, Zaqueu chama a atenção, porque ele quer ver Jesus. Por que Zaqueu quer ver Jesus? Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Ele era um homem que administrava todo o recurso do Império Romano. Ele tinha poder, ele era rico.
Só que Jesus chamou um de seus funcionários, bem no início do seu ministério, chamado Levi, Mateus. E ele queria saber o que mudou a perspectiva de um homem que tinha um bom emprego, que tinha uma boa posição, que tinha um bom padrão de vida, e decidiu abandonar tudo para seguir a Jesus, aleluia. Eu acredito que naquele momento despertou em seu coração o desejo de conhecer. Quem sabe ele queria saber se a mesma coisa iria acontecer no seu coração quando ele visse a Cristo, como Mateus Levi viu lá no início de seu ministério, aleluia. De repente, aleluia, Zaqueu sobe. Ele antecipa, porque a sua estatura não permite ver a Jesus. Então ele decide antecipar a multidão. E eu começo a aprender uma lição aqui, que muitas das vezes existe uma grande multidão impedindo-nos de chegar e ver a Jesus. Mas isso não pode ser um impedimento de eu procurar outro meio para chegar até um lugar para enxergar aquele que tem o poder para mudar a minha história e a minha vida. De repente eu começo a ver que Zaqueu, quando ele sobe para ver Jesus, aleluia, aquele dia seria diferente, aleluia, aquele dia seria diferente, porque Zaqueu queria ver Jesus, mas quem viu foi Jesus a Zaqueu. Nesta manhã quem está te vendo é Cristo. Quem sabe você está participando deste culto dizendo: Senhor, eu preciso ver a tua mão, eu preciso ver a tua glória, eu preciso ver o teu poder, eu preciso ver a tua autoridade. E o Senhor está dizendo: eu estou te vendo. Hoje eu marquei um encontro para edificar a tua casa. Hoje eu marquei um encontro para edificar a antiga Jericó. Mesmo que a procedência da edificação dessa cidade trará prejuízo, Deus fará assim, desta forma, porque Ele quer edificar a tua casa neste momento, aleluia. E de repente Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Eu já estou concluindo, aleluia. De repente ele está dizendo desta maneira: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou pousar na tua casa. E de repente Zaqueu desce, e quando ele tem um encontro com Jesus, eu aprendo mais duas lições aqui, aleluia. Ele vai descer. E Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, aleluia. Olha o que Cristo tem a capacidade de fazer na vida de um homem, de uma mulher, aleluia. Deus tem a capacidade de mudar a minha visão nos bens materiais, sabendo que aquilo não é importante demais para aquilo que Deus tem prestes a estabelecer sobre a minha vida e sobre a minha história. Dinheiro nenhum pode comprar a presença de Deus, recurso nenhum, tesouro nenhum vale mais do que você para Deus. Então saiba de uma coisa, aleluia, Jesus jamais olhará para você por aquilo que você tem de forma física e material, mas Ele olhará para você sabendo se você está disponível a estar nos braços do Pai, aleluia. De repente ele diz: Senhor, e se em algum momento eu defraudei alguém, eu roubei alguém, se é que eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Ele começa a ver que ele poderia ter errado, que ele poderia ter falhado com alguma pessoa, porque quando Cristo chega na vida de alguém, quando o Espírito de Deus ele chega para fazer morada, habitação, alguma coisa tem que acontecer, a mudança tem que chegar, algo tem que ser transformado, porque Deus está chegando na casa, e quando Ele edifica a casa, saiba você que a sua casa estará edificada sobre a rocha, aleluia, aleluia. De repente Jesus pergunta para os discípulos: quem diz ser o Filho do Homem? Uns dizem que é um dos profetas, e vocês? Aí Pedro levanta: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. De repente o Senhor diz: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Quando Deus edifica, a construção fica de pé. Quando Deus edifica, tudo tem a tendência a dar certo. E nós vamos entender que quando o Senhor fica na casa, Ele vai edificar aquela cidade.
e 7 dias depois ele vai ser crucificado. Aleluia! Ele vai ser morto, porque ele edificou. Mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Aleluia! Para nos garantir a entrada no céu de glória. E mesmo que passarmos pela morte, Ele nos dará o direito de ressuscitarmos primeiro e com Ele estarmos por toda a eternidade. Aleluia! Porque o nosso Cristo é pedra de esquina angular. Aleluia! Porque o nosso Cristo é aquele que, quando edificado sobre a rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, Deus estará no controle da sua casa e nada vai derrubar. Aleluia! Mas quem é o filho mais novo? Somos nós que fomos adotados em Cristo Jesus como a igreja. Você pode até morrer pela causa de Cristo, mas você não será impedido de entrar no céu por causa daquilo que você sofreu. Porque como se nós sofrêssemos com Cristo na terra, também com Ele reinaremos para toda a eternidade. Deus está no controle da tua vida. Deus está edificando a tua casa. Deus está edificando o teu ministério. Deus está fazendo com que os fundamentos sejam fortes e alicerçados, porque grande é o projeto de Deus para a sua vida. Aleluia. Tony, louvando a Deus nesta manhã. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vamos adorar a Deus com o hino A Grande Viagem. Porque um dia nós vamos morar no céu. Glória a Deus. Aleluia. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim, e bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar. Um dia eu voarei de asas, não precisarei foguete ou disco voador. Apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. Aleluia! E a força que atrai a mim é forte, não vacilarei. E ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar. Louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. Aleluia. O noivo breve vem. Aleluia. Prepara-te a igreja a morar com Ele. Ai, a força que atrai a mim é forte, não